hora é agora, fã de esportes, estamos no ar com o Futebol 90, chegando com muita ação, não deu tempo para twittar, mas hashtag F90, que foi? Maria Helena Mota. Seu, Maria Helena, não, ela, Maria Helena, eu acho que não ia por essa não. Que foi? Não, Maria Helena gostou. Tá gostando do que tá vendo? Maravilha. Hashtag F90, você manda a sua mensagem. Qual que é o problema com camisa como o quê? Galinha de Angola. Por quê? A galinha de Angola não tem pinta. Não? Não. Pinta. Você nunca viu a galinha de Angola? Já, mas pinta para assim, não. É o contrário. Ela é escura com pintinha mais clara. Não tá viajando. Galera, o F90 está no ar e vocês já perceberam. O Sormani na escalada já mandou palavras proibidas, já levou um amarelo com 30 segundos, porque vai ser quente. Ele ficou muito incomodado com a história do Vitor Pereira. Tem a discussão Cuca e Abel. Tem a disputa Flamengo e Palmeiras, que outros times podem falar, ué, por que só os dois? Tá difícil. Porque sim. Boa. Porque sim. Se o... Ele fala que não tem disputa mais. Não tem disputa mais? E se o Facinho ele falou isso? Que não tem disputa mais. Palmeiras e... Acabou. Muito pelo contrário. Olha. Muito pelo Camarim contrário. é mole, hein, seu Mani? É um profissional. Camarim é um leão. Traz pra cá a pauta. É aqui, ó. A pauta do camarim pra cá. Peraí. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que a distância hoje é grande. Desistir, nós não iremos desistir. Nós vamos até o fim dessa disputa e, com certeza, tentando colocar o máximo possível de pressão na principal equipe, na equipe que venha a estar à frente da nossa equipe momentaneamente. E, merecidamente, eles têm aproveitado essa possibilidade e têm se mantido. Agora, nós temos capacidade, nós temos qualidades, nós temos condição, a equipe está confiante, está evoluindo, está melhorando, está acreditando cada dia mais. Nós não podemos mais errar, esse é o grande problema do campeonato. E estamos tentando fazer o melhor possível, desenvolvendo e gerando resultados, fazendo a nossa parte. Daqui a pouco a gente vai ver o que possa acontecer aí na frente. Mas não é uma situação confortável. Mas quero já baixar toda essa empolgação, porque vocês aqui hoje estão a dizer que nós somos os melhores, amanhã não ganhas um jogo, estão a dizer que tu és uma porcaria, não é? Portanto, manter o foco, não é? Foco no nosso trabalho, foco na excelência do trabalho que se faz aqui dentro do Palmeiras e continuar o nosso caminho, porque não ganhamos absolutamente nada. Futebol na ESPN é um oferecimento de... Vou colocar uma tela que vai de encontro com o que disse o Vitor Prendes na hashtag F90BR. O que ele disse? De encontro ou ao encontro? Vai ao encontro. Ele disse o seguinte: já escuto esse papinho de Flamengo na cola há mais de um mês. No entanto, a realidade é que o Flamengo não conseguiu diminuir a vantagem do Palmeiras até agora. Não tá. Vamos lá, maiores distâncias do líder para o vice, 22 rodadas. São Paulo em 2007, 15 pontos. Palmeiras em 2022, isso, retrospecto de pontos corridos com 20 times, ou seja, desde 2006. Palmeiras 2022, 9 pontos. São Paulo 2006, 9 pontos. Atlético Mineiro 2021, 8 pontos. Corinthians 2015, 8 pontos. Sabe a semelhança ali, Felipe? Todo mundo foi campeão. Exato. Aí as maiores arrancadas. Flamengo 2009 era o 10º com 9 pontos atrás, né? Nessa mesma faixa de campeonato. São Paulo em 2008 era o 5º com 8 pontos a menos do que o líder Grêmio, quando ele virou. Quais as coincidências? Os dois foram campeões. Exato, nesses dois casos. Ô Pedro, o nosso telespectador falou, tá todo mundo falando da arrancada do Flamengo, uma arrancada inócua? Boa tarde pra você. Não é uma arrancada inócua. Boa tarde pra você. Boa tarde. Boa tarde a todos, aliás. Bonita sem camisa, firulé. ajeitou a gola, obrigado, tá brilhante. Valeu, obrigado. Fã de esporte em casa com a gente. O fã de esporte, ele tem lá sua razão, ainda que com uma dose de provocação, e tá tudo bem, porque o torcedor é assim. Porque, de fato, a gente, há um mês atrás, o time do Dorival já jogava bola, já mostrava evolução, a gente falava, pode chegar, pode brigar. Nos últimos 6 jogos, 6 rodadas, sabe quanto o Flamengo tirou do Palmeiras? Quanto? Nada. Ganhando todas, hein? Nas últimas 8 rodadas, só esse recorte tirou 2. Se a gente ampliar o recorte para as últimas 10 rodadas, sabe quanto que o Flamengo tirou do Palmeiras? 1 ponto. Não é que a gente está aqui, que está torcendo para o Palmeiras, ou secando o Flamengo, não é isso. É que o desenho do campeonato nos aponta que é muito difícil tirar ponto do Palmeiras. Exato. Mas vocês não conhecem o Flamengo, não sabem o que a gente fez. Todo mundo está aqui, a gente, dia após dia, semana após semana, a gente elogia o desempenho do Flamengo. O problema é que o Flamengo do Dorival, ele é elogiado, ele é festejado.
ele arranca para vitórias, ele ganha 6 jogos seguidos no Brasileiro. Só que o Flamengo do Dorival também paga uma conta de quando o Dorival ainda não estava lá. O Dorival paga uma conta do início do campeonato, que o Palmeiras abriu muito. Então agora, por mais que ele vá ali, Palmeiras ganha, Flamengo ganha, Palmeiras ganha, Flamengo ganha, é difícil tirar essa diferença. É muito difícil pensar em tropeçar. Eu brincava aqui com o Facincani, o Palmeiras, se não vai bem, se não joga nada, ele arranca um ponto, ele dá um jeito de empatar. Se o Palmeiras é razoável, ele espera só o bote errado do adversário, ele vence, como foi no sábado. Então, assim, você pensar em... Pode chegar a 12 pontos, a depender do final de semana, 4 tropeços ou 3 tropeços que seja, você precisa ser impecável do Palmeiras, é difícil. Não é que o Flamengo não tem time para ser campeão brasileiro, não é isso, o papo não é esse. O Flamengo hoje estaria com o Palmeiras disputando, quem joga futebol mais bonito, mais vistoso, tem gente que prefere A, tem gente que prefere B. Então, acho que é muito do que o Palmeiras não deixa que os outros times façam no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras demora a vacilar, demora a derrapar, é difícil ver o Palmeiras assim. Então, é claro que a distância é grande. Agora, ao contrário do Facincani, que decretou ali no camarim para mim e para o Sormani que o campeonato tinha acabado, a gente falou que não era bem assim. Não foi isso que eu entendi? Não. Então depois você vai falar aqui que eu fiquei confuso. Eu acho que o jogo do fim de semana, você vencer fora de casa e cortar para 6, você muda a dinâmica. Você joga uma sombra no teu adversário. Você tira o Palmeiras dessa fase que ele está agora. Então, acho que tem muito jogo, tem uma decisão pela frente. Agora, é tudo no final de semana. Porque abrir 12, o Palmeiras podendo manter a sequência e se impondo sobre o Flamengo, fica muito mais difícil, assim, cara. Tudo bem, Pedro? Abração para você, para o Sormani, para o Zé, para o fã de esporte conosco também. Eu absolutamente não falei nada disso, muito pelo contrário. Eu te disse que o jogo do final de semana vai ser a final antecipada do campeonato. Se ganhar, um abraço. Se o Palmeiras ganha, para mim, aí sim, o campeonato fica praticamente encaminhado, que aí seriam 12 pontos. Encaminhado? A gente sabe que a matemática da situação, ela permite que você, restando mais de 12 rodadas, possa tirar uma desvantagem. Agora, que pela prática fica muito complicado, não. Se o Palmeiras ganhar, Facincani, ele só, do Flamengo, ele só não vai ser campeão se a Leila vender todo o time na metade do ano agora na janela europeia. Sim, eu digo se marcianos abduzirem o elenco. Exato. Praticamente acaba o campeonato, fica bem encaminhado. Agora, se o Flamengo ganha, ele de fato entra na briga mais do que já está. Mais do que já está. Porque aí seriam 6 pontos, um time embalado. O Palmeiras vai ter também de dividir competição mais pra frente com a Libertadores, ou o time reserva do Flamengo dá mais respostas que o time do Palmeiras, se eles jogarem, né, com as suas formações alternativas, digamos, né, o time tem mais possibilidade de vitória, se bem que o Palmeiras não tem jogado com o time reserva, o Palmeiras tem jogado com o time dele e trocado uma ou outra peça de acordo com o desempenho físico desses jogadores, então a diferença é essa, né? O Palmeiras tem buscado resultados porque ele não tem alternado a sua equipe, ele tem jogado com a sua equipe e mudado aquilo que o departamento enxerga que naquele momento não possa estar em campo, como foi no final de semana, Gustavo Scarpa levou a pancada fora, Marcos Rocha por desgaste fora e assim sucessivamente. Então, não existe time alternativo do Palmeiras, existe o time dele que está jogando e o Flamengo abrindo mão da sua escalação principal, porque ele sim tem a possibilidade de ter um segundo time tão forte quanto o primeiro, ou no caso, né, pelo menos competitivo em termos de brasileiro. Então, o que define para mim o campeonato vai ser uma vitória do Palmeiras no final de semana, ou então o Flamengo vencer o Palmeiras no Allianz Parque, porque aí ele retoma de vez um campeonato com 6 de desvantagem, ele tem total condição de buscar essa condição e aí teremos uma reta final maravilhosa. E aí, Zé? Eu acho que se o Palmeiras ganhar, acabou. Praticamente acabou, é difícil. Sim, a gente só não fala que acabou porque, ok, precisa de um tsunami. Futebol, tudo é plausível, né? Tudo pode acontecer. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Maurício, Facinca, Pedro. O problema é que nós estamos falando de alto nível, né? De alto nível, de um rendimento altíssimo do Palmeiras, uma consistência dentro de 90 minutos que são poucas as equipes que nós podemos apontar, vamos dizer assim. Acho que o único seria o próprio Flamengo. O Facincani falou, é uma final. Então, se ganhar praticamente coloca quantos pontos na frente do Flamengo? 12 pontos. São 4 jogos. 4 jogos. Para empatar. De um time que vem de 6 vitórias seguidas. Você tem que torcer para o Palmeiras perder 4 em rodadas perfeitas suas em 15 rodadas, em 13 rodadas. E um Dorival que já venceu o Palmeiras lá, né? Faltaram no Ceará. Sim, eu particularmente sim, acho difícil se o Palmeiras ganhar do Flamengo.
mas nós estamos falando dos 2 melhores times do futebol brasileiro. O Flamengo hoje joga um futebol que eu acho que é aquela coisa do futebol convincente, do futebol bonito, do futebol onde ele vai jogar no Allianz Parque, ele não vai mudar a forma de jogar. Ele vai jogar como ele sempre jogou, com alguns cuidados, né? Lógico que tem que ter alguns cuidados, porque time do Palmeiras você tem que estar atento a determinadas situações, mas ele não vai mudar o jeito de ser, não. Eu acho que o Flamengo vai continuar sendo o Flamengo, mas mesmo assim, acho que se o Palmeiras conseguir 3 pontos, ele está com uma mãozinha lá na taça. Sormani. Então, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos, uma vez mais, a fã de esporte. A tabela do Palmeiras até o final do campeonato tem jogos mais complicados do que a tabela do Flamengo. O Flamengo tem um Fla-Flu. O Palmeiras ainda tem que jogar com o Atlético em Minas. Sim, o Flamengo joga com o Galo, mas é em casa, né? Ele joga em casa, exatamente. Essa daí é a agenda do Verdão. Recente, assim, né? A próxima. Olha, tem um Fluminense fora. Sim. Tem um Flamengo. Não, tem o próprio Flamengo. Vamos dizer que ele perca pro Flamengo. Aí tem o Fluminense, tem o Atlético. Na Libertadores, esquece. Nós estamos falando do brasileiro. Do Bragantino, esquece. O Atlético também. Mas aí ele tem o Atlético Mineiro fora, ele tem o Fluminense fora, ele tem o Flamengo em casa e ele tem mais um jogo. Atlético Mineiro ele pega em Minas. Acho que tem o Internacional, não me lembro. Internacional lá. A tabela do Flamengo... Última rodada do Inter. A tabela do Flamengo não é tão complicada assim. Ele pega Avaí em casa, Juventude fora, Coritiba fora. Olha, times que estão lá na segunda parte. Pega o Corinthians em casa, que é um time que não transmite mais segurança pra ninguém. Recebe vai jogar com o América Mineiro fora. Motivo de deboche também. Meu Deus do céu. Aí recebe o Atlético Mineiro, Cuiabá, Internacional, Red Bull Bragantino. O Flamengo joga com times da parte de baixo, da metade da tabela para baixo. Mas eu vou te dar informação. Bastante, entendeu? No primeiro turno, o Palmeiras também jogou contra esses times aí, hein? Eu sei, mas... E foi líder. Sim. E tinha a melhor campanha fora de casa. Sim, mas acontece que aquele Flamengo que possibilitou essa abertura de início brasileiro aí. Dessa distância que existe hoje no campeonato, era o Flamengo do Paulo Souza. Entendeu? Eu entendo o que você quer dizer. Então agora dizer. eu vou dar uma cutucada aqui no Pedro. Não, imagina, a gente não faz isso. Entendeu? Que é o seguinte, o Flamengo ficou se fiou nessa conversa fiada, né? De que, não pode demitir treinador, tem que dar tempo pra mostrar se tem nada. Tem Errou, nada. troca. Se tivesse trocado o Paulo Souza antes e o Dorival estava aí à disposição, talvez essa diferença fosse menor do que esses 9 pontos de hoje. Se eu talvez fosse 6. Talvez fosse 6. Não, eu estou me baseando pelo que o Flamengo está mostrando. São fatos. Entendeu? São fatos concretos. O Flamengo do Dorival é um time que não perde. O Flamengo do Paulo Souza era um time que não ganhava. Então é o seguinte, o dirigente tem que ter a sensibilidade. Não entre... Olha, dirigente, não entra na história, não entra nessa conversa fiada na mídia. Entendeu? Não entra. Olha essa pataquada aqui. Não pode demitir treinador. É preciso dar tempo. As semanas são cheias. Não há tempo para treinar. O Santos teve 2 semanas para treinar. Você viu o que ele apresentou ontem contra o América? Nada. O jogo de ontem foi melancólico. Então é o seguinte, o cara tem que ser bom. Botou lá, tem um dia para treinar, vai arrumar o time. Então manda o Cuca embora? O Cuca? Não, o Cuca acabou de chegar, pô. Faz 3 jogos. Já tá eliminado, não ganha de ninguém, o time não decola. Não, ele não montou esse time. Então ele não montou esse time. Não, ele tá 3 jogos no Atlético Mineiro. O Paulo Souza ficou um semestre. Não, mas o Paulo Souza também com 3 jogos também já queria chutar o ponto. Ele tava inventando muito. Não, tem que ser bom, chegar e ganhar. O não tá fazendo isso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô. Você tá entendendo. Então, não entre nessa conversa fiada do Pedro Ivo e de parte da imprensa. O prazo que você defende são 3 meses, é isso? O prazo que você defende são 3 meses. Não, são 2 meses. O Cuca mesmo já falou isso. 2 meses são suficientes para um técnico mostrar alguma coisa. O Cuca decola. Entendeu? E se não mostrar nada em 2 meses, vai ser demitido também. O futebol é dinâmico. Não há tempo para você. Vou esperar 1 ano, vou dar trabalho, vou esperar o trabalho frutificar, florescer, seremos campeões do mundo, conquistaremos a América. Papo furado. É dinheiro que deixa de entrar, torcida que te abandona, o programa sócio-torcedor que se desmantela. Vitor Pereira tem que sair?
Lógico. Ah, entendi. Óbvio, ainda mais depois da declaração que ele deu. Ainda mais depois da declaração que ele deu no último sábado. Se bem, shit happens, você sabe disso. Ele pediu desculpas. Então pode. Ok, beleza. Não, eu acho que as coisas acontecem. Ele pediu, não foi uma desculpa convincente, mas ele pediu... Pelo menos não foi, não me convenceu. Mas teve humildade de pedir desculpas. Vai chegar lá, vai chegar lá. Bom, nós vamos chegar lá. Mas se esse Flamengo tivesse nas mãos do Dorival há mais tempo, essa diferença do Campeonato Brasileiro não seria tão grande, acentuada como é hoje, e o campeonato estaria aberto. Embora o Palmeiras tenha jogos difíceis pela frente, é o Palmeiras. É um time que vai na Arena de Itaquera e ganha do Corinthians. Isso. Num jogo até que o Corinthians parecia que morava... Vai lá e ganha. É um time que não dá espaço, para vacilos, para tropeços. O time caminha bem. E por que o Palmeiras ele é o time, por exemplo, que pode acabar com o campeonato no final de semana? Por quê? Pedrão, você viu? Não. Se vencer, mas eu não disse nada diferente. Você falou que não acabou agora. Agora não. É isso que ele falou, semana. Você foi claro, Sassi, pode seguir. Quando o Sormani traz a tabela do Flamengo, todos os jogos pesados que o Flamengo tem, ele faz em casa. Cheio de dedo para falar o óbvio. Ele tem um jogo só, fora de casa, menos pesado. Aliás, ou de certo tamanho. O do próximo final de semana. Então, o Palmeiras, ele, entre aspas, ele, como até foi dito na semana lá, pelo Cuca, né, faca e queijo na mão, ele tem no Campeonato Brasileiro. Para cortar e acabar com a competição. Porque se ele depender de buscar outros pontos fora, ou esperar que o Flamengo tropece, etc., o Flamengo tem jogos fora bem suscetíveis a somar ponto e os jogos em casa são jogos até mais cruciais para elevar o moral da equipe. A parte contra times da metade da tabela. Sim. Então, assim, a tabela do Flamengo é mais favorável a ele se recuperar caso ele vença o Palmeiras e tirar 6 pontos. Sim, exatamente. Smooth. É smooth. Né? Esse TH em inglês é o seguinte. Pedante, né? Eu só discordo um pouco dessa situação. Fala, Pedrão, que eu vou colocar na minha colher. Da tabela fácil. Eu também acho. A tabela fácil, para mim, é a minha opinião, respeito assim, mas a tabela fácil, para mim, ela pesa quando o seu time oscila, quando você não é seguro fora de casa, então é melhor jogar dentro. Quando você não vive um bom momento, então você olha para a tabela e você fala, olha, eu estou aqui um pouco inseguro, então eu prefiro jogar contra o time da parte de baixo da tabela em casa do que o time da parte de cima fora de casa. Isso pesa muito para esse tipo de time. A tabela do Palmeiras, mas ele joga mais jogos fora de casa, mas ele tem a melhor campanha fora de casa. Exato. Mas eu não sei o que lá. O Palmeiras vai jogar contra o Flamengo essa semana, onde o Flamengo vai estar jogando uma decisão fora de casa, o Palmeiras vai estar treinando. Semana que vem, outro jogo importante, o Palmeiras vai estar treinando. E jogo contra o Fluminense. O Abel sabe, né? O Abel usa bem o tempo. Então, assim, é complicado entrar. Eu não consigo entrar nessa a tabela do time B é mais fácil que a do Palmeiras. O Palmeiras faz a sua tabela. O Facinca lembra muito bem a derrota uma das poucas, a derrota do Palmeiras na primeira rodada para o Ceará em casa. Qual era a situação daquele jogo ali? Tinha acabado de vir da final do Paulista. Sim. Final do Paulista, de uma viagem para Venezuela, uma viagem desgastante. Eles admitem que ali pesou e que eles entraram de um jeito, que foi o time titular, que era uma turma meio desgastada, poderia... A gestão... Não, Sormani, mas tem um time que se preparou para aquilo ali e tem um time que está vindo da Venezuela. Não, tem um cansaço. Tem um cansaço. Primeiro jogo? Sim, primeiro jogo, Ceará. Mas tem um cansaço e você perdeu. E o Ceará larga na frente. O que eu acho é o Ceará larga na frente. O Palmeiras tem que correr atrás do placar. Quando ele corre, o Ceará faz a vitória. Então, assim, tem um cansaço a mais. Teve uma movimentação. Desculpa, primeiro jogo do campeonato. Peraí, qual o cansaço? O time titular nem jogou lá. Mas o grupo viajou. O grupo estava ali. É o dia mesmo. Você acha que não impacta em nada? Os caras fazem. Os caras vão, viajam. Não, eu acho desculpa, porque o que o Ceará fez naquele jogo, o Marcos Rocha está procurando o Steven Mendonça até hoje. Desculpa. Não, a gente tem que admitir. O Palmeiras não ganhou meio campo. O Ceará, o que o Dorival fez? O Ceará ganhou o jogo, né? O Ceará ganhou o jogo. Pronto, mas você acha que não pesa um cansaço? Não. Vai jogar 10 Palmeiras e Ceará depois e o Palmeiras vai ganhar 9. Quantos jogos? Eu acho que tem peso. Temos agora? Quanto tempo demora a viagem de Fortaleza até do retorno? Não, qual que é a rodada? 22. A primeira, 22. Peraí, depois de 21 jogos, nós estamos falando do primeiro jogo, sendo que o Palmeiras tem 9 pontos, pode colocar 12 pontos no segundo. Não, Zé, a gente não está falando, não. É porque eu falo...
Não, Mas Zé. a sequência- é mas porque a- mas você veio tocou no daquela assunto. sequência da A gente, final não, do Campeonato desculpa. Paulista. Porque o Zé, a gente estava falando de derrotas, em que condições acontecem as derrotas. Eu estou falando que as condições das derrotas do Palmeiras, elas são muito atípicas. Não são que, em condições normais, o Palmeiras vai perder dentro da... Foi por isso que eu resgatei o primeiro. Só para falar. Teve uma sequência Não foi que eu tirei aqui de maluco. Você não falou isso aqui no empatou com o começo? Avaí, perdeu pro Atlético. Era uma sequência, só prestar atenção. Empatou com o Fortaleza fora. Em três jogos, em 9 pontos disputados, não faz muito Ele tempo. fez 2. Ele fez 2. Ali. Nem assim. Ninguém chegou. Ninguém chega. Não, mas peraí, deixa eu jogar Porque umas os outros perguntas. também tropeçam. E o Flamengo, embora esteja numa sequência excelente, a última derrota foi aquele 1-0 pro Corinthians em Itaquera, né? Que foi pelo Brasileiro. Gol contra. Sim. Gol contra do Rodinei. Imagina se tivesse vencido, que dava pra vencer. Lógico. Se vence aquele jogo, a diferença hoje estaria em 6. Jogar com o Palmeiras cairia para 3. Aí o Palmeiras tem essa tabela com jogos contra o Internacional fora, Fluminense em casa, o Atlético Mineiro. Eu fico imaginando o seguinte: Atlético Mineiro e Palmeiras, no Mineirão, tá? O Cuca vai fazer de tudo que ele puder, se a situação tiver essa aí, bem próximo, para ganhar esse jogo. Ele tá com o Abel por aqui, ó. Por aqui, ó. O Abel não desceu até hoje para ele. Tá por aqui, ó. Quanto maior a carga que ele botar nesse jogo, maior a chance dele se atrapalhar. Sei, mas ele vai querer montar, vai estudar o Palmeiras, vai motivar o vestiário, vai vender essa história pros jogadores. Os atleticanos vão preferir ver o Palmeiras campeão que o Flamengo. Os atleticanos torcida, no caso, né? Olha, eu tenho dúvida, porque, olha, o ano passado foi eliminado na semifinal da Libertadores, sem perder, e esse ano foi eliminado nas quartas de final pelo mesmo Palmeiras, sem perder. Sim, não, então entendo. é papo de vestiário ali com a boleirada e tal. Vestiário, sim. O torcedor do Atlético também tá com o Palmeiras por aqui. E o Cuca, nossa, se ele encontrar o Abel, se ele passar, tiver na rua o Abel vir, ele atravessa. Vai ser Conte e Tuchel. Vai ser algo desse tipo. Mas peraí, eu queria... Primeiro sobre a tabela, eu tô com o Pedro, sabe? Porque a gente tá na rodada 3 do segundo turno, tem 16 ainda. Dos 16, eles vão jogar com os mesmos caras 14 vezes, 13. Vai mudar muito pouco, na minha opinião, Sormani, sem desrespeitá-lo, por favor. Não. Mas eu também acho, Zé, que a gente às vezes faz uma projeção muito futura. E a hora é agora. Pra mim, a única, como disse certa vez Michael Jordan... A bump in the road. Foi um pequeno, como que é? Programa, hein? Um morrinho, um tropicão na estrada. Tinha um buraco no meio do caminho. Um buraco Fala no pra meio do rapaziada. Uma pedra no caminho. Pedra no caminho é agora. Por quê? Se o Flamengo ganha, cai pra 6. E a rodada seguinte, você pegar o Fluminense fora, é quando você pode, de repente... E o Flamengo pega o Botafogo. O Fluminense também tá na briga, hein? Botafogo ganha do Flamengo. O Fluminense também vai estar na briga. Sim, então... A diferença pra ele, pra mim, se ele ganhar... É esse o recorde. E o Fluminense vai tem que dar a resposta, porque tomou de 3 do Internacional. Esse é o recorde. O Palmeiras tem 9 pontos. Pode ir para 12? Pode. Mas não é absurdo imaginar que caiu para 4. Não. Aí tem aquela Opa, tá ali no retrovisor. Tá por ali. Então, para mim, esquece rodada 38. A gente tá falando 23, 24. Se o Palmeiras sobreviver aqui, esquece. Sim. Acho que a gente concorda sobre isso. Mas aí eu pergunto, empate no fim de semana que vem. É bom pro Palmeiras, né? É, o empate mesmo em casa. É bom pra quem tem mais administra. Vocês não acham? É bom pra quem administra. Não tem mais o confronto Certo? direto. Empate, claro. É bom pro Palmeiras matar o Flamengo logo. Sim. Mas, como dizem por aí, mata a ganhar, jararaca logo. Mas se puder ganhar, melhor. Sim, mas o empate é mais Palmeiras do que Flamengo, certo? Sim. E aí tem uma pergunta que já a gente vai cair na situação no Flamengo. O Flamengo vai meter esse time reserva que tá voando? Ou você acha que eles jogam a Copa do Brasil e contra o Palmeiras aí vem... Como vocês gostam de NBA, tem que jogar os dois jogos pesados. Eu acho que ontem, momentaneamente, foi The Last Dance do time alternativo. Hoje o negócio Por enquanto, sim. Até a próxima janela, por enquanto, sim. The Last Dance? Não Quarta-feira. jogam mais, é isso? Jogam em contextos momentaneamente, calma. Momentaneamente. Quarta-feira, decisão. Domingo que vem. Decisão. E aí, meu amigo? E vai ter que depois, ser assim a partir de decisão. agora. O Palmeiras não vai poupar ninguém. E na outra semana... que vem? E se você ganha do Palmeiras e você tem condição, você não vai? O time alternativo do Flamengo ele existe nas últimas semanas por conta do mata-mata com o Corinthians, de jogo de ida contra o Atlético, de dosar. Muito pelo fato dele funcionar bem, porque ele tinha o Vidal por ali, ele tinha peças que vinham encaixando o Lázaro, o Vitor Hugo. O Marinho voltou a jogar bola. Marinho ontem foi muito bem. Então ele existe por isso. Só que agora, por mais que esse time alternativo jogue bem, você tem até o final. O Facincani falou aqui, é final. A gente está brincando, falando, você ganhar, acabou, 12 pontos. Você vai com a alternativa ou você vai com o que você tem de melhor?
Então, assim, eu acho que por enquanto, não dá, né? a janela desse momento sofrer, pode mas vai voltar ali jogar na semana ali das semifinais da Libertadores? Talvez sim. A viagem à Argentina e tal, ainda que não vá a pé, é sempre bom lembrar, porque o Sormani fica na dúvida. Mas é a viagem para a Argentina, é diferente de ir para São Paulo. Claro. Então, assim, pode voltar ali, mas por enquanto eu acho que esse time agora descansa. O Dorival vai com o que tem de melhor para tentar dar esse tiro. A caça agora é oficial. O Flamengo é o segundo, o Palmeiras é o primeiro. Não, depois do jogo contra o... Não, depois do jogo ele pega o Botafogo no Engenhão. Botafogo lá, Engenhão, reserva. Aí com certeza vai com reserva. Não sei. Se você ganha do Palmeiras e tem o Palmeiras e Fluminense na próxima semana, você podendo desconfiar disso, você vai topar o risco ou você vai para dentro do Botafogo? Eu acho que não, ele vai. Antes do Botafogo tem a semi da Copa do Brasil, que ainda não foi estipulada, porque eles jogam essa semana. Depois. Ou América ou São Paulo. Não tá E aí vem o Botafogo. Aí vem o Botafogo. Aliás, vamos ouvir o Dorival Júnior. O Dorival falou dessa coisa de time A, time B. Fala aí, Dorival. Não teria feito um contrato mais curto. Se ele fizesse um contrato mais longevo, a gente percebe que o cara tem interesse aqui. Como ele tem um contrato mais curto, é porque, de fato, ele quer voltar para a origem dele e tem toda a razão. Tem todo o direito. Vai muito mal numa declaração e, assim... trabalho pra mim acabou. Você acha, Sormani? Trabalho pra mim acabou. Facinga que cantou 4 semanas antes que o Paulo Souza tinha acabado. Mas pelo trabalho ou pela declaração? Por tudo. Não, eu não vou nem pela declaração, Felipe, porque assim, eu mais do que ninguém já me equivoquei muitas vezes em falar coisas que não deveriam ter sido ditas em público, etc. Acontece. Normal. Então, não vou aqui bater num cara que falou e que cometeu o mesmo erro que eu também já tinha cometido em algumas oportunidades, mas a gente evolui na vida, a gente acaba melhorando e assim o próprio Vitor tem a chance também de entender. Você fez o que fez, você era uma criança ainda, tá? Não. Ele é um homem de quase 60 anos de idade. Sim, isso? Acho que não é nem criança, Sormani. Eu tô entendendo. Entendeu? Eu acho que às vezes a gente comete equívocos pela inexperiência, né? Maturidade. Maturidade. Não é o caso dele. É assim, não, concorda. Assim, não me justifica. O que aconteceu com você, com o que ele fez cabeça quente. Sábado, não tem nada, não dá e pra assim, comparar. cabeça quente, eu de cabeça quente sou uma pessoa que às vezes acabo mais externando situações que nem deveria, mas enfim, não vem ao caso o meu lado pessoal. Eu tô batendo numa tecla que, somado a isso, eu não vejo mais ideia no Corinthians, eu vejo um time desorganizado, eu vejo um time que não compra em campo, e acho que o Zé deve estar entendendo o que eu quero dizer, a ideia do treinador, não vejo mais respaldo e respeito no bom sentido a o que se pede em termos técnicos e táticos para essa equipe vindo do banco para campo, não vejo mais essa harmonia. E um time que... Ele não emociona mais os jogadores. Ele mostrou que ele não tá nem aí, né? E assim, eu acho que os jogadores sentem isso. Então, assim... Porque eu queria estar no Liverpool. E assim, Zé, a postura do Corinthians contra o Flamengo, mas o Flamengo é melhor? Claro que é melhor. Mas a postura, sabe... A escalação que vai a campo, assim, vou colocar isso aqui mesmo. Mas a postura do time muitas vezes tem a ver com o jogador. Postura, né? Tem muito a ver com o jogador, mas assim, o próprio técnico também pode distrair. Sim, claro. É um time que não vejo respostas, um time que perdeu o seu senso coletivo, o seu senso defensivo, a ideia da tal marcação, pressão que se perdeu pelo caminho. Mas os desfalques, mas isso. O Flamengo também teve desfalque, o Palmeiras teve desfalque, o Atlético. Todo mundo tem problema, todo mundo tem desfalque e todo mundo consegue encontrar soluções. O São Paulo mesmo. O São Paulo joga melhor que o Corinthians. Cuca, que se enfrentaram muito, o Abel Ferreira levando a melhor em relação ao técnico do Atlético. Outra sintonia. Passo doble, não. Cuca, é verdade, né? Estão em compassos diferentes. Totalmente. Fala, um dançando tango, outro funk. Uma vitória que a gente precisava muito, porque era um momento muito delicado, um momento que é muito similar ao ano passado, aquele jogo com o Internacional, que é o jogo consequente a uma eliminação. E eles nos dão agora um ânimo novo para fazer 16 finais, que são os jogos que nos faltam no Campeonato Brasileiro. Porque meu time não é reativo, o meu time é proativo, ele propõe o jogo, coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras, ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola. Não tem um jogo saindo, jogando. Quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música, na hora dos pênaltis ganha, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu?
Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeça fria. Podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc. e tal. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns para o Abel, parabéns para o Palmeiras, boa sorte. Cuca, eu queria que você falasse... Pronto, falei. Segue Pronto Falei, Pedro Ivo. Vou começar na ponta esquerda, Pedro Ivo, Facincani, mandem mensagens. Estaria Cuca engasgado com a Abel? Hashtag, doeu, hein? Pronto Falei foi o... Pronto Falei. Doeu, hein? Doeu. Mas eu vou fazer um contraponto aqui, eu vou defender o Cuca já. Vai lá. Você dos meus minutos. Eu queria falar uma série de situações sobre essa entrevista, só que o Cuca falava e o Facincani anotava aqui, tá me dando um monte de gancho. Tá? Nossa. Então, por favor. Bom, primeiro que é uma declaração... Boa, viu? É uma declaração recalcada, hipócrita e desrespeitosa. Já começo por aí. Primeiro que falar em manias de cada um, que um vai ouvir música, que um cai pro canto. Cuca, quem é você para falar de mania de alguém? Justo você. Você usa a mesma camisa desde 2013 e ninguém fala nada, independentemente da tua fé ou não. E ninguém debocha esse ganho. Ninguém debocha, cada um tem sua fé. Cada um tem sua fé, seja ela religiosa, seja ela cultural. Ou seja, você debochar que o cara tá ouvindo música no pênalti, você usa a mesma calça, vinho. E ninguém fala nada. E nem tem que falar, né? Então, assim, o estilo de cada um se comportar numa decisão já começa errado. Segundo, você fala em destempero, Cuca. Justo você falar em destempero, Cuca. Você vai brigar com o Marcos Rocha no arremesso lateral, faltando 5 minutos para acabar a final da Libertadores, 5 minutos depois você toma o gol e perde o título. Quem é você para falar de destempero de alguém, amigão? Terceiro ponto. O Abel Ferreira está há 2 anos fazendo um trabalho, coisa que você nunca conseguiu cumprir na sua carreira. Você dura 6 meses em cada clube, você abandona trabalho. Os 3 melhores trabalhos da sua vida, você jogou fora. O Atlético em 13, sendo que, vamos falar em destempero então, vamos falar em pessoa avoada. Vamos falar de um cara que na véspera do jogo contra o Raja Casablanca anuncia que está indo pro futebol da China e arrebenta com o elenco do Atlético Mineiro? Ou é mentira minha? Se quiser, eu trago o jogador para provar. E eu ouvi de jogador grande, que era líder do seu time, que você arrebentou com a chance do Atlético chegar à final de Mundial. O próprio Palmeiras em 2016, campeão brasileiro, você larga o Palmeiras e vai embora. Aí você quer voltar como, o salvador da pátria em 2017. Traulitada, cai nas oitavas da Libertadores. Assim como você fez com esse Atlético agora. Sai como, o senhor da razão, quer voltar por cima de todo mundo, por cima da carne seca e toma outra traulitada. Você não aprende, Cuca. Você não aprende. Você é hipócrita, Cuca. Você aprenda a se comportar e a honrar sua palavra e os seus contratos com as equipes. Antes de você falar de um técnico que está há 2 anos aqui no país, fazendo um trabalho minimamente competente, respeitável, e que, inclusive, ganhou 3 vezes de você. E ganhou na bola. Não ganhou falando. Ganhou jogando futebol. Ser bonito, ser feio, mas ganhou honestamente de você. Então, antes de você, viu, senhor Cuca, falar de alguém, de mania de alguém, olhe pro próprio rabo antes de falar dos outros, Cuca. É isso que eu tenho pra falar de você. Cumpra e honre com a sua palavra nos clubes por onde você passa. Honre a sua palavra e respeite as torcidas dos clubes por onde você passa. Porque nem o torcedor do Atlético Mineiro, aliás, que eu fui muito bem recebido e agradeço demais a estadia que eu tive em BH, torcida legal pra caramba, amistosa, nem eles compram a ideia do que aconteceu. Você com 2 a mais, durante 80% do jogo, não conseguir fazer gol no Palmeiras, é incompetência sua também, de ter mexido mal num time que tinha toda a condição de passar. Então, Cuca, bico calado e siga seu trabalho. Uma água aí pro Facincani. Aguinha, produção, açúcar. Seguir com esse debate. Também o paninho lá no código pro Cuca. Mas peraí. Ó, a hashtag muito dividida. Muito. Facincani aplaudido por muitos. Muita gente achando que o Cuca mandou recado não pro Abel. Eu vou entrar porque é o que eu acho que aconteceu. Mas é isso? O Abel está habitando o fígado de Cuca? É porque o... Você concorda com o Facincani? O Cuca, quando ele vem com a vozinha baixa, assim, que ele não quer problema, que ele é um cara paz e amor, que não sei o quê, que ele só quer falar do trabalho dele, ele escapa de comentar assuntos do passado, ele escapa de falar de muita coisa que ele tem que falar, ele convence algumas pessoas. Agora a gente sabe quem é o Cuca. Quando o Facinho, que eu brinco aqui, que ele fez um dossiê,
é porque quem acompanha futebol e está sempre atento aos movimentos que o Cuca faz, ele tem isso. Ele não compra essa balela aí do Cuca quando ele fala do Abel. O Abel está atravessado, está muito claro. E é normal do futebol. O Abel bateu no Cuca na final da Libertadores de 20, o Abel bateu no Cuca na Libertadores de 21, o Abel tirou o Cuca da Libertadores de 22, o Abel incomoda porque é um português fazendo um bom trabalho dentro do país, o Abel incomoda porque coloca o dedo em muitas feridas. Em alguns momentos ele mas ele aprendeu a modular muitos tons. O Abel incomoda porque ele vence dentro de um país e há um corporativismo dos treinadores brasileiros. Há de se ter, por exemplo, uma defesa entre eles, pelo que vem de lá, muitas vezes porque o Vitor Pereira também, em declarações assim, dá motivo. Então, ele achou por bem querer... Eu acho que ele é muito infeliz quando ele condiciona... mas porque ganha estava perfeito. Eu acho que o que a gente mais falou aqui é que, independente do resultado do mata-mata, o trabalho do Abel continuaria bom. Ele continuaria brigando pelo brasileiro, ele continuaria brigando em outras frentes, ele não seria fracassado por isso. Ele tem lastro. Não, o Abel não é bom porque ele foi ouvir música, porque o Gustavo Scarpa foi ouvir música porque ele saiu. O Abel não é bom porque o Everton caiu 6 vezes pro mesmo lado. Ele desmerece o trabalho de um profissional, o Cuca vai mal. O Everton cai 6 vezes, o Everton explica depois, o Everton disse que estudou, que sabia que a bola poderia... Então, ele desmerece o trabalho de profissional, então ele vai mal nisso. Ele está entalado, ele não consegue acompanhar a repercussão que todo mundo festeja o trabalho do Abel dentro do que tem que ser festejado. Então não é simplesmente, porque ganhou, tá tudo bem, não. Não é porque ganhou, tá tudo bem. Inclusive, se ele ganha nos pênaltis do Palmeiras, não estava tudo bem, porque o time dele passou 2 jogos com o Palmeiras. O primeiro, ele não conseguiu segurar o resultado. O segundo, ele não conseguiu construir o resultado. 2 a mais. Eu brincava aqui com o Sormani no início do programa, ele foi contratado para uma coisa que a reação rápida no Galo, ele não deu. Então, assim, não é porque ganha, tá tudo bem. Ele quer jogar o Abel num balaio, porque ele quer jogar uma narrativa contra o Abel, porque ele está entalado com o Abel. E aí ele vai mal. Vai mal porque quando você tem teto de vidro, meu amigo, para você tacar pedra é complicado pra caramba, entendeu? E vai mal porque o Cuca, vamos falar, o Cuca tinha um projeto, o projeto dele fracassou, o Cuca queria ir pra seleção, o Cuca queria ser lembrado, o Cuca não escondeu isso de ninguém. E o Cuca hoje está em baixa. E a memória no Brasil, ela se apega muito ao que é recente e ao que é curto. O Cuca está fora da briga, o Abel tem evidência, isso fere o orgulho dele. Então ele se dá o trabalho de uma coletiva ficar dando resposta pro Abel, um recibo do tamanho do mundo. Então, assim... É pouco. Se ele quer ser visto como um grande treinador, um treinador maduro, um treinador pronto para voos maiores, não é com essa coletiva. E assim, tá lá, tá doendo. O Abel tá doendo até agora. Mas se ele ganhar no Brasileiro, ele pode ganhar o duelo direto no Brasileiro e o Palmeiras ser campeão. Não vai doer em nada. O Abel segue brigando pela Libertadores, o Abel segue com um trabalho ótimo e sólido, o Abel segue podendo ser campeão brasileiro, o Abel segue melhor que o Cuca e o Cuca segue lá dando recadinho pro Abel em coletivo. Então, assim, dá para dizer onde está cada um nesse momento. Feio, Cuca. Não achei tão bem assim, não. Sormani, eu estou muito curioso para o que você tem a dizer sobre o assunto. Eu concordo com o que eles falaram. Só isso você vai falar? Só isso. Eu estava numa cruzada. Então eu vou trazer o que eu penso. Eu acho um pouco que a resposta não foi tanto pro Abel. Eu também acho. Foi pra imprensa, para mim. Eu acho que a resposta foi mais pra imprensa. É isso que eu ia falar e o personagem... Mas tem resposta pro Abel? Eu não estou aqui isentando o Cuca, porque... Foi pro Abel. Não, foi pros dois. Eu acho assim, seu Sormani. Eu repito, ele vai mal de não acompanhar o que a imprensa fala. Eu ia falar aqui, eu não estou isentando o Cuca. Sim. Não estou isentando o Cuca. Entendeu? Eu acho que mas eu acho que ele pegou esse gancho e aproveitou para dar recado para todo mundo. Não foi só pro Abel. O que não faz ele ter acertado, né? Não quer dizer que ele... Você fala o que quer, escuta o que não quer. Isso faz parte do mais contexto. Um jogo, depois de mais um jogo que o time dele sofreu. Eu acho isso. Eu acho que ele aproveitou aí, porque o Abel falou depois do jogo também sobre a questão do... ele tinha que jogar por dentro e não por fora. Eu acho que ele errou e tal. E aí ele já mandou algumas coisas pro Abel, mas também aproveitou e mandou algumas coisas também para a imprensa de uma forma geral. Esse recado não foi exclusivamente só para o Abel, eu acho. Pelo menos o que eu entendi. Eu acho que ele foi aquela rede de peixe. Como é que chama aquela rede de peixe que você joga? A tarrafa, que você joga e sai para todo mundo? Acho que foi isso. Eu não estou isentando o Cuca. Eu me lembro muito bem que tem as cobranças de pênalti do Atlético, quando o Atlético foi campeão, que o Cuca ficava ajoelhado, olhando para baixo. E eu critiquei muito isso. Às vezes de costas. Às vezes de costas. Eu critiquei muito isso. Talvez tenha sido. Sim. Quando eu fiz isso, eu recebi críticas. Quando o Abel vai pro vestiário ouvir música na cobrança, palmas para ele, quer dizer, foi legal porque ganhou, quer dizer, pode ser que seja. Eu não toquei nesse assunto. Eu acho um erro muito grande o Abel fazer o que ele fez. O jogador precisa estar lá e ver o seu comandante do lado do campo. Tô com vocês, velho. Não tem problema. Se vocês perderem, não tem problema. Eu tô com vocês sempre. Então, o fato de o Abel ter ido pro vestiário na hora da cobrança dos pênaltis ouvir música, para mim isso aí foi
péssimo. Pô, mostrou um descomprometimento com o grupo. Achei muito ruim. Você não abandona o grupo. É a minha opinião. Eu vi música, foi o Scarpa que estava suspenso. Sim, mas o Abel foi pro vestiário. O Abel foi pro corredor que ele falou que não queria ver. Isso. Então, tudo bem. Não foi ouvir música. Saiu. Abandonou o time lá. Se não se abandona o time num momento tão delicado. Palavra forte, hein, Sormani, abandono. Mas ele abandonou. Quem sai do campo e vai pro vestiário não vê a cobrança das penalidades, ele abandona. Então, como eu critiquei o Cuca naquela época, que ficava de costas, olhando para baixo no momento da penalidade, eu hoje não disse isso até agora, eu condeno a atitude do Abel. Acho que um grande erro dele. Um grande erro. Imagina. O seu comandante tem que estar com você, do seu lado. É o cara que escala o time. É o cara mais maduro, não é? É o cara que já viveu, passou por tudo no futebol. Pô, você vai bater um pênalti, você olha pro banco, cadê o técnico? Foi embora. Nos abandonou? O quê? Entendeu? Então, eu acho que também eu acho que vocês têm razão nisso. Então, vocês me criticaram naquela época. Eu ganhei. Hoje eu não vejo ninguém criticar o Abel. Então, Cuca, tô feita aí a minha crítica. Eu acho que nesse ponto você tem razão. O que eu penso isso. Pra mim, o recado, óbvio que ele usou a figura do Abel, mandou talvez seus recados pro Abel. Teve aquela história depois do jogo, a declaração do Abel quase que aconselhou. Não é que ele aconselhou o Cuca. Ah, doeu, ele falou hein? do Atlético. Doeu, hein? O que tinha que ser feito? O que tinha que ser feito, eu acho que o doeu. Cuca ficou. O quê? Doeu. Tá falando pra mim. Olha, mas o recado dele pra imprensa, porque isso a gente tem, eu acho que, na verdade, o torcedor também. Todo mundo ali. O Van Gaal coloca o goleiro pra pegar pênalti, dá certo, genial. Não dá certo, anta. E é assim, só que a gente acompanha. Mas eu discordo. Mas eu discordo. A história do Abel. O quê? Sai, vai pro vestiário. O quê? Supersticioso, Essa aí veio de legal. Portugal, Quase hein? não vai. É a história do Sormani fazendo isso, é culpa da falha dele. O recado dele para a opinião pública, ele é burro, então. Porque ninguém aqui elogia o Abel porque ganha e critica quando perde. Sem dúvida. A gente elogia o Abel quando perde. Então, mas ele não está falando de critica elogio. quando ganha. Ele está falando o seguinte, o que eu entendi dele foi o seguinte, faltou essa crítica. Vocês não vão ser coerentes? Mas não é uma crítica, ninguém criticou é o cara. Ninguém criticou. Houve uma chuva de críticas ao Cuca quando ele se comportou daquele jeito nas penalidades do Atlético Mineiro. De ser frouxo. Não vejo problema nenhum. Por que eu vou criticar? Mas houve isso. Talvez você não tenha criticado. Sim, eu critiquei. Então, quer dizer, na época eu ouvi críticas ao meu comportamento. Ninguém vai falar nada do Abel. Mas isso é tão infantil, Não sei se é tão infantil. Eu quero ser tratado de maneira equânime. Exato. Pela mídia. Vocês tratam assim o Abel, também quero ser tratado. Vocês tratam assim a mim, que tratem ele também. E a mídia tem uma boa vontade com o Cuca, hein? E a mídia tem uma boa vontade com o Cuca, hein? Talvez se ele comportamento que ele tivesse tido recentemente a mídia poderia ter um tratamento melhor. Talvez se ele cumprisse daquilo que ele falasse, a mídia teria um tratamento melhor. É que tá todo mundo de saco cheio de toda hora que o Cuca fala uma coisa e faz outra. É isso que é a real. Pelo amor de Deus. Não me coloca no meio, não. Tudo bem. Não, todo mundo não. Parece que... Todo mundo tá de saco cheio. Não me coloca no meio, não. Que o Cuca... Não, eu não. Desculpa, eu não tô nesse meio, não. Eu aprecio demais o trabalho do Cuca. E dá pra apreciar o trabalho do Cuca, dá pra apreciar o trabalho do Abel, e dá pra achar que não tem essa de só porque ganha é maravilhoso, só porque caiu 6 vezes primeiro. Eu acho que o argumento do Cuca é vazio, é raso. Então, se ele tá querendo alçar voos maiores, se ele tá querendo se colocar como algo maior, se ele quer o seu técnico que ele imagina que ele não tem que ficar perdendo tempo com isso. O tempo tá passando, o time dele não responde, ele foi eliminado. Eu acho que é bobo. É passar recibo em público. Demais. Concordo. Mas eu acho que... Lambas ferido em casa, xinga no vestiário, bate na mesa, faz o que quiser, mas... Na declaração dele, tem umas coisas que você pode pegar. Não, ele tem razão. Sim. Ele tem razão aqui. No total, foi uma bobagem. Ele não precisava passar esse recibo publicamente. Mas eu acho que ele estava engasgado. Ele estava engasgado, porque ele falou assim, eu não vou falar nada porque nós perdemos contra o Palmeiras, deixa a primeira que eu vou soltar. Exato. Por isso, eu acho que ele... Mas depois sim, de perder, não importa. Mas eu acho que assim, como eu falei, eu não vejo diretamente ao Abel. Eu acho que ele distribuiu, entendeu? Eu acho que ele distribuiu ao Abel, a Vamos seguir? Fala, só para lembrar, tem gente, uns amigos aí mandando, dizendo que o Cuca, o Abel falou assim que foi ouvir música. Entendeu? Tem até as piadas. Não, ele fala. É que o vídeo que tem é do Scarpa, mas ele também, exatamente. Então ele vai ouvir música. E tá bom, muito pequeno isso.
todo respeito para... então foi... Pra ele, não. É o seguinte... Mas depois de ganhar, ele vai ouvir música todas agora, até pela superstição. Se fosse eu ouviria a mesma música. Eu acho que o treinador não pode abandonar os seus jogadores no momento com penalidade. Imagina, final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Vai pros pênaltis. Cadê o Abel? Só para explicar uma coisa... Só para explicar uma coisa... Você aceita isso? Você como jogador, o que você acharia? O Vanderlei só para rapidinho, só para ser justo com a questão da música. Quando o Vanderlei embora quando o time estava sendo campeão. O amigo te pontuou. Quero deixar as entrevistas pro jogador. Vocês não correm em cima de mim. Mas cada um é seu ritual. Não, mas só uma coisa, a questão da música eu acho que é importante esclarecer também, porque senão parece... O Scarpa bota o fone dele potente lá e bota a música nas alturas, porque ele está vendo o jogo na TV do vestiário. Sim. E tem um pequeno delay pro grito da arquibancada. Então ele queria saber, ele podia fazer o que quisesse, hein? Só para explicar também, para não parecer que é mania, que é uma marca. Eu vou ter que seguir aqui, mas o Cuca conseguiu, olha lá, já respingaram umas críticas ao Abel, ele já levantou a bola pro Sormani encontrar. Quanto tempo temos aí? Não, temos tempo. Abel pode... Depende de quem conduz, depende do condutor, se é 1.6, se é... Exato, mas é isso. Vamos lá, vamos com polêmicas da rodada. Roger, naquele pique, Roger Guedes e Gustavo Gomes, saiu o áudio do VAR, é isso? O lance é esse aí, ó. Esse... Ai, o quê? Pra mim também é vermelho. Vermelho na hora, amarelo. Vamos... Tem um áudio, Marcel? Pode dar play? Vamos lá, play no áudio do VAR. Falta. Amarelo, Rafa. Vai pra lá! Pegou a coxa, não pega a trava! Não pega a trava! Eu tenho uma a 3. Não pega a trava, eu não vejo pisar. Ele vai gerenciar. Não é pleno. Vai muito forte. A intensidade é média. Não, amarelo, tá? Ok, olha lá. Perfeito aqui. Ele Vermelho direto. Também acho que teve intenção. Eu não vejo pisão, pra mim. Pra mim, botar de pé, Klaus, Guarizo na volta, tá? Lance checado, tá? Tem a disputa de bola, pega a ponta das travas da chuteira lateralmente, tá? Com intensidade média, tá? Seguimos com a sua decisão de campo aí. Cartão amarelo com o número 10, ok? Pode sair. Ok, calma aí. Ele já tá na área? Solta pra mim. Quero ver. Tem a marca da coxa, das travas. Ok, vou mostrar a trava da invertida, ok, pra ele? Ok, vou te dar a invertida. Pega a 5. Ok, eu quero outra imagem. Pode sair, gente. A 5. A meia abaixo ali. Isso. É inacreditável. Vai, mostra outro. Ele não vai. Olha aí o cara aí dentro aí, ó. Amarelo nele. Ele vai pra dar. Ok, não é pleno. Ok, vou manter o amarelo, Guarizo. Ok, Klaus. O pé passa no vazio. Isso, tem um contato aí na área, hein, cara. Calma, tranquilo, Rodrigão. Amarelo. O Klaus manteve... Klaus, se você apitar dessa forma no Mundial, você vai embora no primeiro jogo, Klaus. No primeiro jogo, isso aí é falta para expulsão. Lógico que é. Falta para expulsão. Esse mesmo Klaus... Põe em risco a integridade do jogador. Mas lá no Mundial o VAR vai estar gritando antes do replay, amarelo, cara. Esse mesmo Klaus... Isso que eu ia falar. O mesmo Klaus foi que expulsou o Jailson contra o próprio Corinthians num lance em que ele passa da bola e machuca, acho que o... Era um volante. O goleiro do Palmeiras. Era na final. O Júnior lá... Mas eu acho que ele expulsou porque viu sangue. Porque ele viu sangue. Não, era um outro. Renan é alguma coisa. Renan Júnior. Olha aí, ó, o Roger Guedes, ele levanta o pé no meio da perna do E pega, Zé. Do Gustavo. Isso todo aí mundo vermelho aqui? Não, isso é vermelho. Pra mim é vermelho. Na discussão. E olha que eu gosto do Klaus, hein? Cabia outro amarelo porque ele foi lá... apitando, essa é a discussão. Cabia amarelo porque ele foi lá no VAR. O Roger foi lá no VAR. Mas é toda hora o erro crasso desses caras, é. Toda hora erro crasso. Mas você quer aposentar toda a arbitragem? Todo árbitro pra você não serve? Desculpa. Pô, todo árbitro pra você não serve? Se o cara num jogo desse, um erro crasso desse... Peraí, não exagera, vai. Não exagera. Poxa, peraí. Peraí. A gente viu um jogo na Libertadores, eu não lembro qual foi, que o pessoal do VAR, entre eles conversam. Do Uruguai. Uma boa ali, contra o... Estudiantes e Atlético Paranaense, exatamente. O pessoal do VAR, sem o árbitro ouvir, eles escutem lá, você tá vendo? Foi isso aqui, não sei o que, aí eles chamam o árbitro, venha ver, ninguém fala mais nada.
Ô, fulano, agora eu vou te dar a outra câmera. Fulano, agora a câmera invertida. Aqui no Brasil, fica aquele... Olha, ô Klaus, veja só, aconteceu isso, intensidade média, você tem razão, não sei o quê. Deixa o cara olhar, caramba. É um cortiço, exatamente, é um cortiço. É horrível. Deixa o cara olhar. Deixa o Klaus olhar, deixa ele avaliar novamente. Entendeu? Não interessa o que você, Rodrigo Guarizo do Amaral, acha. O que interessa é que o Klaus vai achar. Dê paz para o árbitro olhar o lance. E o Klaus não pode expulsar uma pessoa, um jogador, tem que quebrar a perna para expulsar. Exatamente, tem que quebrar. Exatamente. Detalhe, não por isso que eu falo assim. que foi um circo esse VAR. Mesmo que ele mantivesse o amarelo. Tem no áudio, não sei se vocês perceberam, a informação, o Roger Guedes invadiu a área do VAR. Então, esse é meu ponto. E pelo protocolo, isso é amarelo. Esse é meu ponto. Isso é informado para ele ignora também. Então, mesmo que ele defendesse o amarelo, ali seria um segundo amarelo. É o meu ponto. Tá tudo errado, tá tudo errado. No começo da jogada, o áudio fica aberto da cabine pro Rafael Klaus. No começo da jogada, não deu nem tempo de rodar o VT. Amarelo, Rafael Klaus. Amarelo. Meu amigo, você não viu o VT, você não tem convicção, você está dentro de uma cabine, você está pressionado. Deixa o árbitro ver. Vai rodar o VT para você. Tem VAR, tem um assistente do VAR, tem um operador que fica ali só para... Vai rodar. Ele já condicionou. Exato. Ele já condicionou. O cara já sai com impressão de amarelo. Aí o Klaus já tá ali, aí o Palmeiras já tá enchendo o saco dele. É tudo condicionado, porque perguntou, mas e no Mundial? No Mundial eu acho que não vai ser esse circo. Então, talvez ele tenha uma condição melhor de trabalhar. É tudo um circo, Felipe. Semana após semana a gente está aqui falando isso. Como é que o cara tá... Que convicção, amigo lá da cabine, vira e fala, é amarelo, Rafael. Pedrão, eu não consigo Ele não tem o direito de falar o que a trava da chuteira, exato. Eles verbalizam pro Klaus. A trava da chuteira pega. Intenção. Em nenhum momento o Guedes vai na bola. O Guedes vai para dar no meio do Gomes. Tem intenção, tem contato. Intensidade média. Olha como é subjetivo. É muito subjetivo. Intensidade média. Intensidade média o quê? Se pegar... intenção. Então, assim, se você tem eu intenção, acho que tudo é uma cadeia de erros que o cara não consegue estar tranquilo para tomar decisão. Eles vivem falando de ameaçar a integridade física do jogador adversário. Pô, se isso não é isso... Tá ali, se pega assim cheio, né? Se pega em cheio, quebra a perna. Turma... O cara vai perder o restante da temporada? Não. E se muda a decisão por coisa muito menor. Sim. Ó, vamos colocar 2 lances a mais. Teve a do Murilo, né? Murillo. Murillo. Exato. Murillo. Vamos lá. Que é esse lance aí? Vamos lá. A gente tem outra imagem pra vocês. A outra imagem... Foi pênalti pro Corinthians? Pra mim foi. Pra mim foi pênalti. Dá uma olhada que ela bate primeiro no braço dele, ó. E o braço tá aberto, ó. Não bate primeiro na barriga? Não, bate ali no quadril, né? Primeiro no quadril. Não foi pênalti. Não, eu ia falar isso justamente. A bola bateu primeiro no... Exato. Eu vi a razão. Na barriga, né? Depois vai pro braço. Exato. Recomendação, protocolo, cartilha. Bateu antes nele. Bateu. Aí não dá. Mata pra mim ali a discussão. E vamos pra mais um lance que é do Internacional, né? Sim. O Inter e Flu, 3-0 o Inter pra cima do Fluminense. Isso aí é brincadeira. Vamos lá. Dinâmica. Você joga uma sombra no teu adversário. Você tira o Palmeiras dessa fase que ele está agora. Então, acho que tem muito jogo, tem uma decisão pela frente. Agora, é tudo no final de semana. Porque abrir 2, o Palmeiras podendo manter a sequência e se impondo sobre o Flamengo, fica muito mais difícil, assim, cara. Eu absolutamente não falei nada disso. Muito pelo contrário. Eu te disse que o jogo do final de semana vai ser a final antecipada do campeonato. Se ganhar, um abraço. Se o Palmeiras ganha, pra mim, aí sim, o campeonato fica praticamente encaminhado, que aí seriam 12 pontos. A gente sabe que a matemática da situação, ela permite que você, restando mais de 12 rodadas, possa tirar uma desvantagem. Agora, que pela prática fica muito complicado, não. Se o Palmeiras ganhar, Facincani, ele só, do Flamengo, ele só não vai ser campeão se a Leila vender todo o time na metade do ano agora na janela europeia. Sim, eu digo se marcianos abduzirem o elenco. Exato. Praticamente acaba o campeonato. Somos milhões que acreditam até o último segundo. Milhões que apoiam e empurram o Palmeiras em qualquer circunstância. Se nossos craques fazem história, o mesmo acontece com a torcida que canta e vibra. Começamos o ano com 40 mil avantes e agora somos 80 mil. O torcedor avante é fundamental. E como o nosso time ele é movido a desafios, vamos juntos aos 120 mil avantes. Quando passarmos
a marca dos 120 mil, sou eu, Abel Ferreira, que vou oferecer um presente. Faça sua parte, seja avante. Mais avantes, mais conquistas. 100% investido no futebol.